Alô, 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 alô. hum, Aqui estamos novamente. para outro estudo. Vamos falar de que hoje? Hoje vamos falar sobre o conhecimento que todo crente deve ter. Isso mesmo. Hum? Porque a essência da nossa espiritualidade Hum. consiste no conhecimento de quem somos, né? E quando falamos sobre conhecimento, não estamos a falar de um conhecimento secular ou acadêmico, mas Sim, sobre o conhecimento que vem pelo Espírito. absolutamente, né? Então, Se prestarmos atenção às cartas de Paulo, nós vemos precisamente isso. Encontramos as palavras conhecimento, sabedoria, entendimento, revelação, não é? e vemos que todas essas palavras referem à nossa mente. E isso tem a ver com conhecimento revelado. Conhecimento revelado que só é possível através do Espírito Santo. Então, eu diria que é um conhecimento da quarta dimensão, um conhecimento espiritual. Isso não é um conhecimento superior, mas um conhecimento diferente, E é isso. não é? Eu vou ler uma escritura, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então o crescimento do crente é todo na alma, né? Na nossa alma. Crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento, mais uma vez, é um atributo da nossa Alma. alma. Aqui na alma, a alma é composta pela mente, pela vontade e pelas emoções. Como já falamos bastante sobre isso, é aqui que o novo nascimento toma lugar. Nem vamos dizer qual é a escritura de novo, não queremos repetir. Mas aqui temos o corpo e a alma. Então o crescimento do crente não é mais no espírito. Não podemos possuir mais de Cristo, que já possuímos. Todo o crescimento é na alma. Crescer na graça e conhecimento, que é uma faculdade Da alma. da alma, Yeah. da mente. É E isso. nós temos que lembrar, vou só relembrar, que o estudo que fizemos antes foi que o ser humano, são três partes. Três partes. Nossa salvação, se somos salvos agora, a nossa salvação foi no Espírito. Isso. Estamos a ser salvos na nossa alma e o nosso corpo será transformado. Então, o primeiro ponto, o primeiro conhecimento que devemos ter é que saber que fomos colocados em Cristo e na sua morte. Onde é que está isso escrito? Eu vou ler em Romanos capítulo 6, versículo 3, que nos diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, quer dizer, colocados em Cristo Jesus, fomos batizados ou colocados na sua morte? Mas quando é que o crente é colocado em Cristo? No momento em que ele aceita Cristo como Senhor e Salvador. Porque esta escritura fala aqui de Dois batismos. dois batismos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, batizados na sua morte, né? Então, quando é que fomos colocados em Cristo? Quando aceitamos Nascemos de novo. Porque quem é que faz essa obra? Mais uma vez, é o Espírito Santo. de acordo com 1 de Coríntios, Capítulo 12, versículo 13. isso. Uma vez que nascemos de novo, fazemos parte daquele corpo universal e invisível de Cristo, onde Ele é a cabeça. Olha. Então, quando é que o crente é colocado na morte de Cristo? Já sabemos que fomos colocados Em em Cristo, Cristo, quando nascemos de novo. Mas quando é que fomos colocados Fomos na sua colocados. morte? Paulo está nos referir agora a que quando nós cremos em Cristo, aquilo que aconteceu em Cristo há mais de 2000 anos atrás, também tomou parte nas nossas vidas. Porque ele diz assim: ou não sabeis, sabeis, esta é a nossa primeira coisa que o crente deve saber, ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. O que ele está a dizer ao crente é o seguinte: ei, tu que fostes colocado em Cristo, não sabes que fostes colocado também na sua morte? Na sua morte, é isso. Ele está a falar com o crente e dizer: tu que fostes colocado em Cristo, quando crestes no Senhor Jesus, tu sabes que aconteceu algo a ti antes. Que quando Cristo morreu, a morte dele também afetou a ti?
Sim. É isso Sabes que ele que está tu dizendo. foste colocado e batizado também em Cristo. Estávamos nele. Quando Jesus morreu, o crente não, a humanidade A estava humanidade nele. estava nele. Yeah. E quando ele morreu em nosso lugar, Como nós e por nós. E por nós. Então podemos dizer que Cristo morreu por mim, no meu lugar, como eu. Então é a minha morte, porque Ele é só um substituto. É isso. Não é isso? E é isso, um dos primeiros conhecimentos que temos que ter, é que quando Cristo morreu, também morremos com Ele. Gálatas 2:20, de novo. Irmãos, vocês já devem conhecer também esta escritura. Muito bem. Yeah. Então, o que é que ele diz? Já estou crucificado com Cristo, deixe-me ler, e vivo. Mas não sou eu quem vive, Mas Cristo vive em mim. Oh, powerful. Então, quando é que o crente é colocado em Cristo? A primeira coisa que ele deve saber é que foi colocado em Cristo quando Ele aceitou Cristo como Senhor e Salvador. E o segundo batismo, o que ele também deve saber é que algo aconteceu. É que ele também foi colocado na morte de Cristo. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Yeah. Isto tem que se tornar algo mais do que palavras, músicas e palavras. Tornar uma realidade em nossas vidas. Yeah. E o segundo conhecimento que temos que ter se encontra em Romanos 6:6, onde o Paulo diz que nós temos que saber que a parte de nós que morreu, que foi crucificado com Cristo, é chamado homem velho. Sabendo isto, outra palavra, o primeiro diz, não sabeis. Yeah. Agora, a segunda coisa que o crente deve saber é isto que o meu marido está a falar. Sabendo isto, o quê? Que o nosso homem velho, notem que é nosso, é homem e é velho. O nosso homem velho, ou seja, o que é que tu chamas a isso? O que é o homem velho? É o produto da natureza do pecado. Não é a natureza do pecado. Não, é o produto. É quem nós éramos pelo resultado da natureza antiga. Então, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, isto é, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou isto é, seja feito sem efeito. Sem efeito. Para que não sirvamos mais o pecado. Porque é que o homem velho não é a antiga natureza. Por quê? Porque a antiga natureza era quem? Lembram-se? Natureza do pecado, que era a natureza do diabo. Satanás. É isso. O espírito, a semente, a natureza. Tudo podemos usar com o mesmo significado. Tem o mesmo significado. Diz aqui, então, isto é a condição da pessoa que não é que salva, que não é crente. Ela possui nela o produtor do pecado, que é Satanás. O espírito ou a semente. Que opera agora nos filhos da desobediência. Isso mesmo, isso é de acordo com Efésios capítulo 2. Versículo 1, 2, 3. Por aí, Então, não foi a natureza do pecado que foi crucificada, porque Satanás não estava em Cristo a morrer na cruz, irmãos. Isso. Portanto, o que é Eu vou o homem usar esse velho? Desenho aqui, só para explicar o homem velho, que do jeito que está aqui agora, que a natureza antiga poluía tanto a nossa alma e expressava no corpo. Isso mesmo. E agora, com o apóstolo Paulo está a falar agora, é que agora com a natureza nova, ele diz que é Cristo. Cristo, que é a nossa natureza nova, mas alguma coisa aconteceu com esse produto e ele chama homem velho. Toda essa poluição que aconteceu em nossa alma, afetou aqui no nosso corpo, Paulo chama de homem velho. Ouçam bem a escritura, irmãos, ouçam outra vez. Sabendo isto, o quê? Que o nosso quê? Homem. Velho. Que? Velho.
Foi com ele crucificado. Para que não sirvamos ao pecado. Esta palavra aqui, o corpo do pecado seja desfeito, a palavra no grego tem o significado de desconectado. Desconectado. Quer dizer que não tem poder, não tem força. Exato. É como um carro, puxam lá uns fios da bateria. Da bateria, você pode sentar lá. Não tem conexão. É isso. Outra escritura é Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do homem velho com os seus efeitos. Isso mesmo. As escrituras que lemos agora mesmo afirmam que uma das partes que era do homem e a velha foi colocada na cruz com Cristo. E muitos dizem que esse homem velho é a nossa antiga natureza humana. Mais uma vez. E outros que é Satanás. No entanto, ambas as ideias estão incorretas, uma vez que a natureza humana não existe. Isso, e o homem não é responsável pela morte e a vida, mas Deus é responsável por vida e Satanás é responsável pela morte, não o homem. É isso. O homem é um vaso, de novo um vaso que contém uma divindade, Satanás ou Cristo, e ele só expressa essa divindade que ele contém. Ele é um vaso. Ele é só um vaso. A vida nunca é nossa, nunca foi nossa. Muitas pessoas, principalmente jovens, dizem: não quero ainda entregar a minha vida a Jesus porque quero ainda andar no mundo, aproveitar ou fazer o que quer que seja, mas eles são escravos, na verdade, do pecado e de Satanás, porque são somente um vaso que expressa uma divindade e só uma de cada vez, não as duas. Imaginem Cristo e Satanás habitar no mesmo espírito. Isso não é possível, isso não é verdade. Isso acontece porque as pessoas fazem confusão usam muitas Bíblias têm a tradução errada e falam sobre a natureza humana. Que não existe. Existe uma mente humana, mas a natureza ou é de Deus ou é do diabo. E portanto, antes do nosso novo nascimento, tudo o que éramos era através de Satanás e era a sua natureza que possuíamos. E essa natureza também que expressávamos, né? Tem uma escritura que diz assim, em Efésios 2:3, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quer dizer, o que éramos nessa altura? Está a falar da nossa posição antes de sermos nascidos de novo. Está a falar de sermos filhos do diabo. Pois, éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. E esse é o mesmo Espírito agora que opera naqueles que são descrentes, que não são filhos de Deus. Ele diz, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, isto é, antes do novo nascimento. Então, o que é realmente o homem velho? Então, o que é o homem velho? Eu diria que o homem velho é todo o produto que éramos, ou pessoa que éramos através, e toda a corrupção que éramos através de Adão. Que foi poluído pela natureza do diabo. Uma vez mais aqui no capítulo de Romanos, que é o capítulo 6, encontramos o nosso terceiro ponto que tem a ver com algo que o crente deve saber. O primeiro, ele deve saber que foi colocado em Cristo e na sua morte. O segundo? Não, esse é o segundo. É o primeiro. O segundo foi que aquela parte que morreu é o homem velho. O homem velho. E agora a terceira parte é esse aqui. O terceiro é este. Devemos saber que Cristo só morreu uma vez para o pecado. Uma vez para o pecado. Iremos também fazer um pequeno estudo sobre esse assunto do pecado. Deus já tratou com o assunto do pecado. Será o nosso próximo estudo, não é? Então Romanos 6:9 diz o seguinte: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos,
já não morre. A morte já não mais terá domínio sobre ele. Então esta escritura diz que Cristo não vai morrer outra vez. A morte que ele morreu para o pecado foi realizada uma vez por todas na cruz. Portanto, se o crente está a lutar com um pecado ou alguma coisa que não consegue vencer na que não vida, vai ser dele, ele tem que ir voltar para a cruz. tem que ir para o Calvário e ver a morte que ele morreu. Que alguém morreu por ele, no lugar dele e como ele. Ele morreu a nossa morte. Hello? Ele tem que olhar e ver que a morte que Cristo morreu, porque ele também morreu com ela. Eu acho que a coisa mais terrível, eu já falei nisso e vou voltar a falar. Por quê? Porque eu acho que isto é importante. Como é que nós olhamos para a cruz e dizemos, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por nós. Só vemos a morte de Cristo, só vemos Cristo morto, mas não vemos nós nele, não vemos a nossa morte. Ele não tinha pecado, aquele que não tinha pecado fez pecado por nós, no nosso lugar. Quer dizer que ele é o nosso substituto. É isso. Quando vemos Cristo morrer, é a nossa morte, porque ele não tinha pecado. Mas na cruz ele foi feito pecado por nós. Ele é o nosso substituto. Não é? É, muito importante isso. Muito importante. Como é que é possível, meu Pai, que a gente olhe para a cruz e só veja Jesus? Vemos Jesus, a morte de Jesus, como algo histórico. Histórico. Não vemos como um ponto de identificação. Portanto, o que quer que seja que está a operar contra nós, que nós não vemos que está correto no nosso andar com Cristo, o que a gente chama pecado. Eu vou fazer uma definição de pecado. O que é pecado, exatamente? O que é que Tiago diz sobre isso? Tiago diz, eu vou até ler essa escritura, cada tradução portuguesa, que diz assim, deixa eu só encontrar aqui. Pecado é uma violação do conhecimento que temos, irmãos. Isso. A gente não pode qualificar pecado a isto. Sabe? Porque Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o que é o pecado? É uma violação do conhecimento que temos. Sabes fazer o bem e não fazes, pá. Para ele é pecado. Para ti é pecado. É isso. Quer dizer, então, se virmos algo na nossa expressão de Cristo, eu não estou a falar no nosso espírito que nós possuímos, estou a falar da nossa expressão de Cristo, o nosso andar. Tudo que vimos que é contrário a essa natureza, nova vida, temos que ver que já foi tratado na cruz. Já foi tratado na cruz. Zanga, ira. É só uma expressão errada da natureza nova. Mas nada, é uma lembrança só. É isso. É só uma lembrança. No próximo estudo iremos falar sobre Deus já tratou com o assunto do pecado. Não. Qual é a quarta coisa que o crente deve saber? O quarto ponto agora que devemos saber é que somos apenas um vaso. Um vaso. Ou um escravo que serve ao seu mestre. Isso é de acordo com a escritura que é em Romanos 6, versículo 16, que diz assim: ou não sabeis vós que a quem apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quer dizer que nesta porção desta escritura, vemos que Paulo compara o crente com um servo. Com um servo? Ele é só um servo. Ele diz aqui, não sabeis vós que a quem, não é ao que, a quem refere-se? É a quem? Uma pessoa. Quem é uma pessoa? A quem apresentar-vos por servos para obedecer, sois servos daquele, não é daquilo. Daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência. Visto que ele chamou o pecado uma pessoa? Mas João, o nosso irmão João diz a mesma coisa, não diz? Diz a mesma coisa, que o diabo é mentiroso e ele é o pecador desde o princípio. Desde o princípio. E agora nós temos que ver que essas escrituras referem-se ao crente como sendo um vaso, um servo. Que expressa só a natureza que ele contém. Somente pode expressar a natureza que ele contém.
E agora, se tens uma natureza nova, se aceitaste Cristo e tem uma natureza nova, se está a expressar errado, quer dizer que a sua mente precisa ser renovada. Onde é que está essa natureza em nós? Está no nosso espírito. Lembre-se que as palavras semente, natureza e espírito têm o mesmo significado. Mesmo significado. Podem ser, portanto, essas três palavras podem ser usadas com o mesmo... Tem o mesmo significado. Yeah. Podem ser usados na mesma frase. Que tem o mesmo... Simultaneamente. Não sei qual é a palavra em português. Também não me lembrei. Portanto, vamos só recapitular. Qual é a primeira coisa que o crente deve saber? Número um é que quando ele foi colocado em Cristo, ele também foi colocado na sua morte. Isto é de acordo, quero dizer, com Romanos capítulo 6. Versículo 3. O segundo é que quando ele foi colocado na morte de Cristo, quer dizer que quando Cristo morreu, algo nosso morreu, que é chamado o homem velho. Isso mesmo, isso é Romanos 6. A terceira coisa que o crente deve saber é que Cristo morreu uma vez só pelo pecado e ele não vai morrer mais. De acordo com Romanos 6:9. Ai, Jesus, ajuda-me a vencer isto. Vai ao Calvário. Ele já morreu para isso. Volte para o Calvário e vai ver a sua morte. Yeah. É aí que você vai ter a sua vitória, quando compreender que Jesus já morreu por si no seu lugar e a sua morte. Yeah. Né? Aí vai por poder entender. Isso já foi tratado. Vai poder entender o que o Paulo está a dizer, que agora ele traz isso no corpo dele diariamente, que é a morte de Cristo. Ele traz isso diariamente. Diariamente, ele considera a morte de Cristo sendo a morte dela. Quer dizer que, até aqui gostava de mencionar isto, muitos cristãos confundem a nossa morte em Cristo com o morrer diário. A morte em Cristo é algo que Deus já fez, já tratou. Você não precisa orar não precisa morrer para isso. Porque Deus estava em Cristo a reconciliar o mundo quando estava na cruz e sem contar os nossos pecados. E o que é isso morrer diariamente? É exatamente, como é que se diz, apropriar essa morte que Cristo morrer e dizer, eu estava lá nele, eu estava no Calvário. Eu já venci isso que eu estou a passar agora. Eu não tenho que morrer para isso, mas considerar-me... Considerar. Essa palavra. Considerar. Morto para isso. O pecado não tem domínio sobre mim. O que é que dizes que é considerar? Romanos fala disso, em Romanos... Romanos 6:11. 6:11. Ele diz assim: assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, vivos para Deus como? Através dessa união, em Cristo. Em Cristo, não nele, só, por Ele, no amado é através dele, e é por Ele mesmo. E é por Ele mesmo. E assim, também, considerar duas partes, não só morto para o pecado, mas também considerarmos vivos pela vida de Cristo. Isso mesmo. Paulo falou várias vezes sobre isso. Lembra-se em Filipenses que um homem que escreveu 14 livros, quase todo o Novo Testamento, e no fim ele diz assim, que eu conheça o poder da sua ressurreição, que eu possa compartilhar dos seus sofrimentos. Onde é que está essa escritura? Porque ele faz uma afirmação muito tremenda aí. Deixa eu ver só se a gente consegue encontrar essa escritura. Encontraste? Está aqui. Pode ler logo. Eu vou seja achado nele. Eu vou começar no versículo 9, no capítulo 3, que diz assim: e seja achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Com a sua morte, seja feito conforme, seja
como se fosse igual. Igual, semelhante. Um com a sua morte. E depois o que ele diz? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Tão tremendo. Então o nosso terceiro ponto é o crente deve saber que Cristo só morreu uma vez para o pecado. Ele não vai morrer de novo. E o quarto seria? E o quarto seria que somos vasos. Apenas somos servos. Para quem nos apresentarmos? Para servir, somos escravos. É isso exatamente. Paulo Isso faz essa comparação. Ele está a dizer a quem nós nos apresentarmos a nossa mente. Ramos, vasos. A quem nós deixarmos dominar a nossa mente, vamos expressar o fruto disso. Exatamente. Queres orar? Nós oramos para que esta palavra possa ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, e que possa abrir os olhos do vosso entendimento e que possam vir um conhecimento profundo de quem vocês são em Cristo e de quem Cristo é em vós. Amém. E também vir um conhecimento da obra completa de Cristo na cruz. Amém. Amém? Deus os abençoe. Tchau, tchau.